feliz que disse: um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado andasse mais adiante. Carrega o peso da dor, como se portasse medalhas. Uma coroa. A gente vinha de conversas difíceis sobre depressão e suicídio. Estávamos nos esforçando para sermos otimistas, mas a dor estava lá. Na ferida, eu acho que é um buraco, sabe? Porque a ferida, se você cuidar, ela melhora. Pode demorar, mas ela melhora. Pode demorar, pode ser difícil, mas vai melhorar. Eu acho que essa questão de ter que viver lidando com o fato de é um buraco, não é uma ferida, como se fosse um buraco mesmo assim. Só menorzinho, às vezes maior. Mas sem calcular. Buraco na alma. Então dá pra ser preenchido mesmo, não dá pra ser, tipo, ele deixar de existir, ele sempre vai ter. Mas talvez todos tenhamos esse buraco na alma, né? Maior ou menor grau. Que se expressa de formas diferentes. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Sofrer vai ser a minha última obra. Ela é tudo que me sobra. Eu acho que quando a pessoa vive sem isso, as pessoas que conseguem viver sem isso, sem essa dor, são pessoas que não têm noção da realidade, que têm algum transtorno que impedem elas de entender o que se passa no planeta Terra. Só assim mesmo, só assim eu acho que é possível a pessoa viver sem sofrimento. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Ela é tudo que me sobra. Ela é tudo que me sobra. Viver vai ser a nossa última obra. Depois das conversas com a Bibi e a Vanessa, a gente resolveu refletir sobre um mito. Mito mesmo, desses mitos gregos, sabe? Todos nós somos curadores feridos, né? A gente tem esse arquétipo que nos habita. Quando a gente fala de imagens arquetípicas, a gente está falando de imagens primordiais, imagens universais. Se vocês forem pesquisar outros mitos, de outras cosmovisões, de outras culturas, a gente vai encontrar imagens similares a Quiron. Então, é importante para que a gente conheça, quem trabalha com cuidado, reconheça esse curador ferido, entender que todos nós também somos feridos, todos nós também temos uma ferida incurável. E isso, quando a gente toma consciência da nossa ferida incurável, a gente é convocado a cuidar dela, a olhar para ela. E quando a gente olha para as nossas feridas, a gente consegue ter uma relação com a dor do outro de forma mais sensível e profunda. Essa é a voz da Paloma Muniz, que foi entrevistada pelo Paulistano. Nós a convidamos para ajudar a olhar para as nossas feridas. Olá, Paloma. Seja muito bem-vinda ao Capscast do Gato Preto. Por favor, se apresente e conta um pouquinho sobre você. Olá, gente. Primeiro eu queria agradecer o convite. Muito bom poder dividir com vocês um texto que eu fiz há tanto tempo que eu nem lembrava e vocês me fizeram relembrar.
E foi muito bom, porque toda vez que eu encontro um texto, que eu reencontro um texto meu, ele me atravessa de uma forma diferente. Bom, eu sou psicóloga, sou baiana, moro em São Paulo há 5 anos, sou mestre em psicologia clínica, atuo há mais de 10 anos na área de saúde mental, no atendimento de jovens e adultos. Já trabalhei em hospitais psiquiátricos, em clínicas. Hoje, eu transito entre a arte e a psicologia. Também sou psicóloga de reality shows, né? Trabalho com alguns projetos audiovisuais. Mas nunca deixo a clínica. A clínica é minha paixão. O contato com o paciente, para mim, é muito importante. O mito de Kiron, conhecido como curador ferido, é frequentemente discutido em cursos da área de saúde, especialmente na psicologia e na medicina. Geralmente como uma espécie de modelo a ser seguido. Conheça suas fragilidades, suas feridas, e assim você vai ser mais empático e conseguir cuidar melhor. E foi um pouco por esse caminho que chegamos nele, a partir dos relatos da Bibi, que se mostrou uma curadora ferida. Mas foi só levar esse mito para o grupo para, sem querer, descobrir que isso não é um mito de verdade. Pelo menos no sentido arquetípico. É um estereótipo. A Paloma vai explicar lá no adendo desse episódio, isso mesmo, lá naquele extra que às vezes a gente deixa depois do encerramento, que um arquétipo de verdade tem suas sombras. E foi logo para as sombras que nós fomos. Oi, eu sou o jogador. Nesse texto sobre esse centauro, me fez voltar em uma época da minha vida que eu escolhi deixar de viver para acabar com a dor. Eu acho que talvez seja isso que o texto queira trazer, não sei, mas foi o que chegou até mim, talvez por estar familiarizado com isso, e é isso. É isso. Falei. Esse é o Capscast do Gato Preto, o podcast de um CAPS que não existe para dar voz a pessoas que existem. Meu nome não existente é Ciclista, e como quase todos os nomes que você vai ouvir aqui, é uma invenção. E eu sou a Costureira. Contei um pouco da minha história no episódio sobre depressão, junto com a Bibi. Nosso tema hoje é o curador ferido. Bora falar sobre isso? Bora! Quando eu estava pensando em discutirmos sobre esse mito do curador ferido, eu encontrei o texto da Paloma. O que me chamou a atenção foi que ela fala de Kiron, que é o tal do curador ferido na mitologia grega, mas também de um orixá, o Obaluaê, que tem uma história semelhante. Vamos ouvir a leitura nas vozes do jovem e da Pi. A gente decidiu ir intercalando com alguns comentários da Paloma. Na psicologia analítica, a gente se debruça muito nos estudos dos mitos. Né? Não só os mitos gregos, mas os mitos nórdicos, os mitos iorubás, os mitos indígenas. Porque os mitos, eles falam principalmente da nossa condição humana. Né? Eles trazem temas muito similares ao que a gente vive, né? Como morte, renascimento, separação, guerras. E quando a gente encontra um mito, a gente encontra um pouco da gente também. Eu gosto de utilizar o mito na clínica para que a gente possa transformar o sintoma em metáfora. Ô Ciclista, acho que está na hora de ler o texto, não? Kiron e o curador ferido em nós, de Paloma Muniz. Kiron é uma figura da mitologia grega, representada pelo centauro, um ser mitológico, metade humano e metade animal. Essa dicotomia pode representar o conflito da existência humana, o corpo e a alma, consciente e inconsciente, masculino e feminino, bem e mal. O centauro, portanto, revela na sua imagem a síntese de frações diferentes, transitando por dois mundos,
o instintivo e o racional. Ele torna-se um mediador, músico e um grande mestre, pois mergulhava com afinco na diversidade do conhecimento, sobretudo na cura medicinal. Filho de Saturno e Filíria, por uma infidelidade, nasceu híbrido, um semideus, e por isso imortal. Desculpa interromper. Saturno é um nome romano do deus grego Cronos. São a mesma pessoa, ou o mesmo deus, sei lá. A Paloma usou o nome Cronos para explicar um pouco melhor essa confusão que resultou em Quiron. Cronos é um titã poderoso, né? O deus do tempo. Ele era casado com Reia, que era uma deusa muito ciumenta, conhecida por matar a sangue frio as amantes de seu marido. Em um certo momento, Cronos se apaixona por Filíria, que é uma ninfa. Só que ela fugia dele justamente por conhecer essa fama que a esposa dele tinha de matar as amantes. Quanto mais ela fugia de Cronos, mais ele estava interessado nela. Então, até que Cronos tem a ideia de se transformar em um cavalo e transformar Filíria em uma égua. Justamente para poder disfarçar um pouco para a esposa dele. Então, quando ele se transforma nesse cavalo, ele violenta e estupra Filíria. E foi dessa violência, desse estupro, que nasceu Quiron, metade homem e metade cavalo, ou seja, um centauro. Rejeitado pela mãe por ser metade humano e metade animal, viveu em uma caverna no Monte Pelion, Grécia, local que abrigava diversos heróis da mitologia, onde ele transmitia seus conhecimentos, sendo considerado um grande sábio. Apolo, que é um outro deus grego, que é considerado inclusive o deus da beleza, vê aquela aberração e se encanta por Quiron, decide adotá-lo. E a partir dessa relação de adoção, Quiron começa a aprender tudo o que Apolo sabe. E é criado por Apolo e Ártemis, que é a irmã de Apolo. Então, Apolo ensina filosofia, ensina magia, ensina música, e Ártemis ensina a arte da guerra, da flecha, da caça. E Quiron se torna um grande sábio, um grande mestre. Porém, embora seja um centauro, ele não se identifica muito com os centauros do Olimpo. Ele tem um comportamento diferente, ele é gentil, ele é amoroso, ele é educado. E o que é bem oposto dos centauros, né? Os centauros são conhecidos por serem beberrões, violentos, arruaceiros, mas Quiron é diferente, né? Ele tenta se desviar de tudo aquilo que pode ser associado a esse lado mais animalesco dele, né? Esse lado instintivo, esse lado sem consciência, que é a sua parte cavalo. Então, ele fica conhecido no Olimpo e muito respeitado pela sabedoria dele. Inclusive, ele acaba sendo convocado muitas vezes a educar grandes heróis, né? Como Hércules e Aquiles, por exemplo. Mas só que Quiron tem um grande dilema. Ele tem muita vergonha desse lado animalesco dele. Então, ele tenta ser o mais próximo possível de um deus ou de um humano. Ele fica meio confuso, ele não sabe se é um animal, se ele é deus, se ele é humano, mas a condição dele é de imortalidade. Na história do mito, Quiron é atingido por uma flecha envenenada de forma acidental por Hércules, seu amigo, adquirindo uma ferida incurável que o destina a viver suportando uma dor infinita. Assim,
ele inicia sua peregrinação na busca pela cura de sua enfermidade. Nesse hiato, quanto mais ele desbrava o mundo, mais adquire conhecimento e soluções para as doenças da humanidade. Quiron, que não pode morrer, posto que é imortal, tampouco pode curar sua própria ferida, tornando-se então o curador ferido. A partir da sua condição dolorosa, Quiron desenvolve uma enorme habilidade de se sensibilizar pela dor do outro. Em uma das versões do mito, ele só consegue libertar-se da condição quando troca de destino com Prometeu, que foi acorrentado por Zeus em uma montanha como punição por enganá-lo, ao roubar seu fogo, entregando aos homens. Todos os dias, uma águia comia o fígado do titã, fazendo-o sentir uma dor imensurável. À noite, o órgão se regenerava, reiniciando a tortura no dia seguinte. Prometeu só podia ser libertado caso o imortal concordasse em ficar no seu lugar, renunciando à própria imortalidade. Quiron, para livrar-se da sua dor eterna, assume o lugar de Prometeu na montanha, e após 9 dias de tortura, finalmente consegue morrer. Portanto, somente através da morte, Quiron se liberta da sua dor. Ou seja, ele aceita a sua própria condição humana. E ao trocar de lugar com Prometeu, ele consegue morrer e acabar com o seu sofrimento. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Associado ao arquétipo do curador, podemos perceber essas mesmas qualidades no orixá Obaluaê, divindade da mitologia africana. A característica do arquétipo revela que essa imagem emerge do inconsciente coletivo, como moldura de um tema da humanidade. Embora esses exemplos de divindades sejam originários de diferentes cosmovisões, enquanto essência, eles demonstram a mesma gênese, a dor da existência humana. Assim como Quiron, Obaluaê possui feridas incuráveis pelo corpo, que são escondidas por palhas. Considerado um grande curandeiro, desbrava o mundo em busca de sua própria cura. Guarda a sabedoria das plantas medicinais e as usa para a cura das pessoas. Entretanto, na mitologia africana, ao invés da morte como destino, Obaluaê tem suas chagas transformadas em pipoca por Yansan, quando em uma dança enxerga a magnitude de sua beleza ao olhar para além de suas feridas. Ele carrega as palhas da mão, ele veio do céu pra dentro da terra, é força sagrada que nos governa, orixá das palhas, orixá da dor, orixá da cura, orixá do amor. As qualidades arquetípicas dessas duas figuras mitológicas demonstram que as feridas incuráveis fazem parte da existência. Algumas delas ocultamos, sentimos vergonha, repulsa e reprimimos no nosso inconsciente, assim como Obaluaê as oculta com suas palhas. Mas é na busca pela cura, aceitação e compreensão das nossas enfermidades que aprendemos a curar. Vou entregar, vou pedir a proteção desse grande orixá. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Ele é um velho, é muito velho.
As narrativas mitológicas nos concedem experiências significativas e profundas da essência humana. Para ser curador, é preciso ser ferido. É necessário usar seu conhecimento e habilidades a serviço da cura, do afeto e do cuidado. Curar o outro torna suportável a dor incurável que nos habita. Esse mitologema é um símbolo muito representativo para a profissão do terapeuta. Só podemos oferecer ao outro o que podemos encontrar em nós mesmos. Para tornar-se um curador ferido, é fundamental entrar em contato com nossas feridas inconscientes e, sobretudo, aprender a conviver com a dor de sua existência e fazer bom uso desse aprendizado. Quanto mais consciente de nossas feridas e de nossas dores nos tornamos, mais sábios curadores seremos. No xamanismo, para tornar-se curandeiro, é necessário que ao longo de sua vida, desde a infância, o eleito tenha vivenciado experiências e possua características que o diferenciam dos demais membros, como perdas, lutos ou experiências de perigo físico ou psíquico. Portanto, todo terapeuta e profissional que se dedica aos cuidados do outro torna-se um curador ferido quando nele existe a disposição de aproveitar suas dores, com consciência do que dói em si. Kiron, portanto, representa o nosso curador interno, que vivencia a dimensão real da dor daqueles que buscam com esperança a própria cura. Ele nos ensina que nossas dores são os nossos maiores mestres e que só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Mas foi a história de morrer e de se livrar do sofrimento que chamou a atenção do jogador na nossa primeira leitura. De qualquer forma, o mito é muito rico e permite diversas leituras sobre diferentes aspectos. Um aspecto específico que chamou a atenção do grupo foi o aparente suicídio de Quiron, quando ele troca de lugar com Prometeu para poder morrer. Esse aspecto ressoou em algumas pessoas que têm depressão, algumas, inclusive, que já tentaram suicídio. Acho que existe uma dimensão de libertação na morte de Quiron, que não pode ser negada. Por outro lado, a morte de Quiron tem um aspecto de sacrifício em prol do outro, no caso, a libertação de Prometeu. E o suicídio, ainda que possa ser uma libertação individual do sofrimento, geralmente tem consequências negativas. Vamos dizer assim, pode acabar acorrentando os sobreviventes ao sofrimento. O que você pensa dessas leituras? Eu nunca tinha olhado para o mito a partir dessa perspectiva, né? Quando vocês me trouxeram essa possibilidade, eu refleti em alguns pontos. Quando Quiron ele se propõe a trocar de lugar com Prometeu na própria mitologia, não é no sentido de sacrifício por Prometeu, mas no sentido de se libertar de um aprisionamento que ele mesmo se colocou. Quando Quiron nega o seu lado animalesco, o seu lado instintivo, ele para de olhar para uma ferida importante. A primeira ferida de Quiron é a rejeição que ele sente pela mãe, né? Ele foi rejeitado por essa mãe. E ele passa a vida inteira buscando a cura para uma ferida sem olhar para ela. Ele não cuida da própria ferida. E quando ele não cuida da própria ferida, é como se essa dor ganhasse potência. A gente pode olhar de como teria sido se Quiron tivesse olhado para essa ferida. Será que ele teria trocado de lugar com Prometeu? Mas eu vejo muito a morte de Quiron como um símbolo dele ter tomado consciência e aceitado a condição de mortalidade. Quem estava entrevistando era o paulistano, mas o ciclista foi logo se metendo. Talvez pudesse, talvez pudesse deixar um pouquinho mais claro, né, essa contraposição que você fez, Paloma, entre a saída, né, de trocar de lugar pelo Prometeu e a saída de olhar para as próprias feridas e não precisar trocar de lugar, né, com Prometeu. Quiron tinha muita vergonha de ter sido rejeitado. Ele evitava esse lado, tanto que ele se desenvolveu muito intelectualmente, consciente. Ele negou isso a vida toda. Ele nunca olhou para essa dor da rejeição.
Ele olhou para a dor externa, porque a ferida, segundo a mitologia, era uma ferida exposta, era uma ferida visível. Era uma ferida que, inclusive, tinha um odor muito forte e que ninguém conseguia suportar muito bem essa dor. Porém, Kiron só conseguia olhar para essa ferida de uma forma material e não simbólica. O que aquela dor, aquela ferida simbolizava? Né? As feridas profundas, as feridas inconscientes. Às vezes a gente olha para a patologia e a gente só vê o sintoma, a gente só vê a consequência, mas a gente não dialoga com essa ferida, com essa dor nossa. Pera, que eu fiquei um pouco confusa. Quando a Paloma fala de símbolo, ela fala de uma interpretação que vai além da coisa concreta. No caso, a ferida do mito não é apenas um machucado na perna de Kiron. Ela representa, simboliza um sofrimento que Kiron traz consigo desde que foi rejeitado pela mãe. Entendeu? Mais ou menos. Em última análise, Kiron não conseguiu compreender a rejeição da mãe e se achava internamente uma aberração. Ele passou a vida tentando compensar isso se dedicando aos outros. Só que isso não parou o sofrimento e acabou levando ele a trocar de lugar com Prometeu. Sabe, tô achando que eu tenho mais a ver com esse Kiron do que eu pensava. Pelo menos nisso de fazer muito pelos outros e continuar sofrendo. Então, talvez, no meu olhar diante disso, a morte de Kiron fala da tragédia de Kiron. A tragédia de não olhar para si mesmo, de não aceitar esse lado que muitas vezes a gente esconde, a gente quer, né, esconder. Às vezes a gente tem uma depressão, às vezes a gente tem uma ansiedade, a gente quer esconder aquilo de qualquer jeito, a gente quer resolver aquilo. Então, se eu posso evitar mostrar aquilo que eu sou, eu reprimo algo que é meu. E eu não olho para aquilo, eu só busco evitar aquilo. Então, eu vejo muito essa etapa de Kiron, da morte dele, não como um sacrifício pelo outro, mas talvez uma falta de olhar para si mesmo. Nós fomos um pouco para esse lado também de olhar para a morte de Kiron simbolicamente. Ou seja, não como uma morte de verdade, mas como uma mudança. Tá ficando boa nesse negócio de símbolo, hein? Outra leitura que a gente encontrou no mito de Kiron foi interpretar a sua morte não concretamente, mas como a morte do lado, quer dizer, vamos dizer assim, do lado Deus, do lado imortal de Kiron. Quer dizer, a morte de uma vaidade excessiva, de uma pretensão de perfeição, de glorificação e de superioridade. Ou seja, seria também o trunfo do lado humano de Kiron. Em outras palavras, que a resistência ao sofrimento dependeria de uma postura mais humilde, de mais aceitação de nossas fragilidades e imperfeições diante da vida. O que você pensa, Paloma? Perfeito, eu achei sensacional essa colocação de vocês, porque é a morte do ego, né? A morte daquilo que eu penso que eu sou. Porque o que eu penso que eu sou é muito diferente de quem eu sou. E Jung, ele fala que só o que somos tem o poder de nos curar. Só o que somos tem o poder de nos curar. Lembra um pouco a conversa com a Bibi, né? Quer dizer, para mudar o que é possível, eu preciso aceitar quem eu sou, inclusive minhas dores e minhas vergonhas, e construir a partir daí. O famoso tapar o sol com a peneira não funciona. Porque eu acho que é exatamente a questão de Kiron, né? Só o que ele é, essa união de opostos, né? Essa síntese do todo, poderia ser capaz de curá-lo, aceitando essa ferida. Então, quando ele se coloca nesse lugar de aceitar a condição humana e não de se posicionar como um Deus, como um superior, como uma pessoa que detém o total conhecimento, ele causa essa morte do ego, que é aquilo que a gente acha que a gente é, e que abarca toda essa fantasia de superioridade que nós temos muitas vezes. Eu sei mais do que fulano, eu sou melhor do que cicrano. Quando eu me coloco nesse lugar a serviço do meu ego, eu deixo de olhar para a minha alma. Eu deixo de olhar para a minha sombra.
E para a gente integrar o nosso inconsciente, a nossa consciência, a gente precisa olhar para a sombra. Aquilo que a gente tenta esconder de qualquer forma. Olha lá o ciclista se metendo de novo na conversa. Eu acho particularmente complicado isso, assim, né? Porque também não dá para a gente se destituir totalmente da vaidade ou do ego, né? A gente tá sempre numa dualidade, né? Num jogo daquilo que a gente quer mostrar para os outros e acho que também tem uma coisa né? Tudo bem, a gente quer ser bem visto, quer que as pessoas gostem da gente. Como é que se chega num acordo aí entre esses dois aspectos, Paloma? O ego ele é muito importante, porque o ego também nos estrutura, né? Ele nos permite estar dentro de uma realidade. No mito, a gente vê uma morte total desse ego como uma metáfora. Lógico que na nossa condição humana, o ego ele é super importante. A gente precisa construir personas adaptativas. A gente precisa se adaptar à vida profissional, a gente precisa se adaptar à vida acadêmica, a gente precisa se adaptar à família, ao meio social. Então, a gente vai construindo personas adaptativas para a gente poder acessar outros aspectos nossos também. Quando eu falo que é importante essa morte dessa vaidade, eu estou falando não de uma morte total, mas de uma integração, talvez de uma desinflação desse ego, né? A grande questão é a inflação egóica. Mas quando a gente tem consciência daquilo que está oculto, a gente torna consciente. Então, a gente integra inconsciência com consciência. A partir dessa integração, meu ego se estrutura e eu tenho consciência de quem eu sou. O que Jung chama de processo de individuação. Eu individuo, então eu me conheço de forma inteira. Eu não nego os meus aspectos que não são tão aceitáveis socialmente, mas eu os reconheço quando eles chegam, quando eles se apresentam. Eu não reprimo esses aspectos meus. Então, eu consigo ter um diálogo entre inconsciente e consciente. Mas isso quer dizer sair fazendo o que der na telha? Não, pelo contrário. Quanto mais consciência eu tiver das minhas dores, dos meus conflitos internos e também das minhas vontades e do que está por trás delas, melhor eu consigo me adaptar a diferentes situações. Lá na nossa primeira conversa, antes de falarmos com a Paloma, a Anne contou um pouco do esforço que ela está fazendo nesse sentido. Estou num processo bem difícil da minha vida. Eu tenho que lidar com minhas dores, minhas feridas. Ainda tenho que ficar bem para ensinar meu filho a ter autonomia. Quando eu dou bronca nele, falo as coisas para ele, ele fica emburrado. Hoje mesmo, fui buscar ele na escola, né? Aí ele não sabe atravessar a rua direito. Aí ele está nessa fase bem rebelde, né? E isso tem me deixado bem chateada, porque eu falei para ele, não, você tem que aprender a atravessar, a ser atento. E eu tento passar para ele que ele precisa ser atento para a vida, porque ele não vai me ter a vida inteira para ensinar as coisas para ele. Então, eu falo para ele que ele precisa me escutar como mãe. É melhor aprender tomando uma bronca da mãe do que não tomando uma bronca da sociedade. E aí eu fico pensando em tudo que eu estou me comparando um pouco com o texto, né? Com a figura da mitologia grega, que ela tem que lidar com a dor, né, do corpo e da alma. Tem que lidar com esse conflito do bem e do mal. Eu me identificando um pouquinho com essa figura do centauro, eu me vejo assim, que eu estou convivendo com feridas internas, feridas emocionais e feridas físicas também. E nem por isso estou deixando de querer viver por conta disso. Eu estou pegando essa ferida e estou tentando transformar ela numa coisa, num aprendizado para mim, numa forma de superar e ajudar a curar outras pessoas com isso. A Anne falou um pouco mais no dia da conversa com a Paloma.
Teve um momento da vida da Anne que ela foi atingida por várias frechas. A frecha do racismo, vários tipos de abusos, e eu não tinha ninguém para trocar de lugar comigo. Eu estava em meio a uma crise, ao invés de escolher dar um fim nisso, né, dar um fim em mim, eu escolhi viver com ela. Aí eu acabei me tornando, para mim ser aceita de diversas maneiras pelas pessoas, para as pessoas me enxergar na sociedade. Eu buscava ser valorizada, eu buscava ser aceita, ser valorizada, só que isso me machucou bastante. Não foi o que eu esperava, principalmente nas minhas relações afetivas, assim. Eu não fui amada, não fui valorizada, não fui respeitada. Eu não servia para ser namorada e muito menos para ser esposa. Mas essa mesma Anne que viveu com essa dor, ela acabou acostumando com ela. Acabou se acostumando e se tornando resiliente com ela, né? Acabou, assim como Quiron, né? Se colocando no lugar de outras pessoas, com a mesma dor que ela estava sentindo, para poder ajudar outros. Foi isso que eu achei a melhor forma, a melhor maneira de lidar com a minha dor. Eu queria saber o que você acha disso. A melhor maneira é aquela que você encontra e consegue vivenciá-la, aquela que está de acordo com você. Não vai ser a melhor solução para outras pessoas, muito provavelmente. O que você está falando, o racismo, por exemplo, vamos dizer que essa flecha envenenada, né? Como você mesmo disse sabiamente. Então, é uma ferida coletiva. E parece ser uma ferida incurável, né, na nossa sociedade. Eu acho que uma forma de ressignificar é você também buscar formas de dividi-la com outras pessoas, né? Então, assim, quando a gente divide aquilo, o peso fica mais leve. Não quer dizer que você nunca vai ter um pezinho para levar junto com você. E eu acho que quando a gente divide, quando a gente compartilha, quando a gente discute abertamente, assim, falando das nossas feridas mesmo, daquilo que dói na gente, daquilo que sangra na gente, a gente se cura um pouquinho. Né? Pode ser que a gente não se cure para sempre, mas a gente se cura um pouquinho. Então, acho que esse é um ponto importante. Como você vai ressignificar, eu não sei. Você que vai ter que... É uma busca muito sua. Tem pessoas que buscam na militância, tem pessoas que buscam nos trabalhos sociais, tem pessoas que buscam trabalho com pessoas que compartilham dessa mesma dor que si mesma, porque é como se eu não estou sozinha. Não deixa de existir. A ferida é incurável, muitas delas. Mas é importante a gente evitar fazer o que, de alguma forma, Quiron fez, né? Deixar de olhar para essa dor, deixar de olhar para essa ferida. Negar a sua existência. Então, a gente tem que cuidar dessa ferida. De vez em quando limpar, né? De vez em quando lamber essa ferida para cuidar dela. Não esquecer que ela existe, não tentar, de alguma forma, curar o que é incurável, mas cuidar. Quem sabe se Quiron tivesse consciência que por trás da sua vontade de curar e ajudar os outros estava essa questão da rejeição da mãe e um desejo de ser admirado e aceito, ele não precisasse ter trocado de lugar com Prometeu. Mas aí, ele não seria um curador. Talvez fosse. É justamente sobre isso que estamos falando. Consciente, ele podia dar vazão a esse desejo de se tornar sim um sábio curador e ser amado e respeitado. Mas ele não precisaria viver o tempo todo em função disso. Não precisaria entrar nesse modo de sofrimento e autossacrifício. E é aí que entra outra questão, o que se chama de personas. Personas? Melhor voltar para Paloma. Quer dizer, para o ciclista se metendo na entrevista. Eu acho que é interessante, Paloma, você explicar para a gente um pouquinho o que é uma persona. Tá. Bom, as personas, esse nome persona vem do Carnaval de Veneza, que Jung retrata. No Carnaval de Veneza, eles usavam máscaras para poder
vivenciar aquele momento mais profano e poder fazer coisas que geralmente não fariam sem essas máscaras. Então, a persona são máscaras que a gente utiliza. Muitas vezes, máscaras sociais. A máscara do médico, a máscara da enfermeira, a máscara do juiz. Então, são máscaras sociais. Por trás dessa máscara, existem outros aspectos nossos, que Jung denomina de sombra, aquilo que está por trás dessa máscara. Então, que às vezes a gente quer esconder, que às vezes a gente tem uma vergonha, que a gente não quer mostrar, mas que a gente aponta no outro e esse outro espelha um pouco desse aspecto nosso. E a gente pode ter muitas personas, tá? Não existe só uma persona. Eu posso ter a persona quando eu estou com minha mãe, com meu pai, com a minha família. Eu tenho uma forma de me comportar ali, que é uma forma que eu consegui me adaptar àquele ambiente. Eu posso ter uma máscara social onde eu também me adapto muito bem à minha vida escolar, à minha vida universitária. Então, eu posso usar a máscara da estudiosa, da responsável. Enfim, nós temos muitas máscaras que a gente utiliza para poder se adaptar ao mundo. A questão, quando isso pode se tornar um problema, é quando a gente cola nessa máscara. É quando eu só sou terapeuta. Então, eu não consigo sair desse lugar da terapeuta. Então, onde eu vou ser a terapeuta, eu vou ser a psicóloga, eu vou pensar como psicóloga, eu vou me posicionar no mundo como psicóloga. Mas não, quando eu saio do consultório, eu sou uma pessoa, eu gosto de me divertir, eu gosto de ir num barzinho, eu vou num show, eu gosto de viajar, eu faço outras coisas. Então, eu não estou colada numa persona só. Eu estou me permitindo acessar outras máscaras, outros aspectos meus. Que complicado. Quer dizer, a gente vai tentando se conhecer melhor, tentando aceitar as partes que a gente não gosta muito, ao mesmo tempo vai aprendendo a ser um pouquinho de um jeito aqui, de outro jeito ali, mostrar mais quem somos em uma situação, mostrar outro lado em outra. Eu fico pensando que quem nós somos não é totalmente separado das outras pessoas. Quer dizer, a gente se define um pouco em função do outro, e tudo bem que seja assim. A gente só não pode exagerar e nos anular em função do outro. É mais uma dualidade para lidar, mais um centauro na nossa vida. Metade somos nós mesmos, metade somos o que somos em função do contexto social. Lembrei de outro ditado. Fala! O inferno são os outros. E quando a gente busca ser a nossa melhor versão, eu sempre tento ser a melhor versão de mim, sabe? O melhor que eu posso ser. E eu entendo que às vezes o melhor que a gente pode ser não é o melhor que a gente gostaria de ser, né? Quando a gente busca isso, só que constantemente a gente falha ou machuca outras pessoas, sabe? Mesmo que sem querer. Eu acredito que se a gente está tentando ser a nossa melhor versão, a gente tem uma leitura de como a gente é, uma leitura de como as coisas funcionam, uma leitura de como seria, entre muitas aspas, né, o ideal individual para você mesmo. Como que faz para mudar essa leitura, sabe? Tipo, onde é que tá o erro? Onde é que tá o problema que impede que sejamos a nossa melhor versão mais do que tem conseguido chegar, sabe? Não sei se eu consegui me expressar direito. Como não deixar isso tomar conta da cabeça, tomar conta da mente e tornar uma carga emocional individual que define a gente como pessoas boas ou ruins. Eu acho que existem camadas culturais que a gente vive, né? Vivencia, camadas sociais.
tem camadas familiares também. Essa melhor versão está a serviço de quem? Está a serviço de você? Está a serviço de uma sociedade que espera de você um determinado comportamento? Está a serviço da cultura que você está inserida? Eu procuro muito entender sobre os desejos. Porque o desejo, ele não mente, assim como a angústia, né? Lacan dizia que a angústia não mente também. Então, para onde essa angústia aponta? Para onde esse desejo aponta? Mas essa sua busca de ser a sua melhor versão, estar a serviço de quem? Eu acho que a partir dessa pergunta a gente começa a entender. Está a serviço de você? Está a serviço da sua alma? Está a serviço de alguém? Está a serviço de alguma instituição? Eu acho que o mais importante é buscar uma forma possível da gente estar a serviço da nossa alma, né? Dos nossos desejos, né? Da nossa verdade. Mas e quando está a serviço da gente mesmo e da nossa verdade, ou não necessariamente da nossa verdade, mas da gente mesmo, dos nossos sentimentos, isso consequentemente machuca outra pessoa? Muito provavelmente, porque é difícil a gente bancar quem a gente é. E quando às vezes a gente banca isso, tem consequências. E a gente precisa ter a consciência também de saber as consequências das nossas escolhas e decidir. Ter essa maturidade de não, eu tenho que agradar a todo custo, ou eu não posso magoar ninguém. Como eu quero me relacionar com esse outro. Você não vai ter esse controle absoluto do que você vai provocar no outro. Por mais boa intenção que você tenha. Out of this cesspool of doom and dismay, beyond this dejection there's beauty and grace, a glorious future we long to end. Não sei se você se lembra, Sol, quando a gente gravou o episódio sobre o texto do Leonardo Boff, da Águia e da Galinha, que o Nuvem, ele falou para a gente de 3 conceitos, né? O real, o transcendente e o transparente. O real, a realidade fria das coisas, que a gente tem que é o que é e que não tem o que fazer, né? É a realidade das coisas e ponto. O transcendente, que é aquilo que a gente idealiza, que a gente cria, que a gente imagina, que seria, né, uma coisa ideal. Aí o transcendente não é no sentido religioso. E o transparente é onde a gente atua, é onde a gente está, né, tentando trazer alguma coisa desse ideal para a realidade. Eu acho que a sua pergunta vai um pouco por aí, assim, né? Como é que a gente, o que é possível, né? E o que a gente faz com essa angústia, né? De ter que lidar com um ideal que não é alcançável, uma realidade que é dura e a gente tem que se adaptar a essa realidade e estar nesse meio termo de uma coisa que não é nem o ideal, nem essa realidade fria, que é essa atuação que ele disse, né, do transparecer, né, de trazer aquilo que é possível do ideal para a nossa realidade. O que você acha? Eu acho que se eu responder eu vou chorar. Então é melhor eu me abster de resposta, mas é por aí, é exatamente isso, eu concordo totalmente. Faz todo sentido. Eu acho que tem um momento da vida que na psicologia analítica a gente chama de metanoia, que é um momento que a gente faz um caminho decrescente, né, do nosso processo de consciência, e a gente está mais a serviço daquilo que a gente é. A gente não fica tão preocupado com as adaptações às convenções sociais, por exemplo, daquilo que os outros esperam da gente. Mas eu acho que isso é um caminho sem fim. Acho que a gente está sempre sendo confrontado, muitas vezes, a algum nível de adaptação social. Então, em alguma medida, a gente tenta buscar ser aceito, porque quando a gente é aceito, a gente também é amado e a gente também busca isso. Então, a partir do momento que a gente vai se conhecendo cada vez mais, a gente vai entendendo esses limites, aprendendo a respeitar alguns limites inegociáveis, que eu acho que tem muito isso, e tem alguns que eu vou negociar.
para poder estar em harmonia em algum ambiente. Mas eu acho que é muito importante a gente saber e ter consciência daquilo que a gente não consegue negociar de jeito nenhum. Com o tempo, a gente vai cada vez mais aprendendo a bancar esse desejo, esse jeito de ser. E eu acho que nunca estamos inteiros totalmente. A gente está sempre colhendo um pouquinho de nós aqui ou ali, né? É um caminho que todos nós estamos fadados a viver, né? Não só você, eu também, né? Muito provavelmente o ciclista também, o jogador também, o paulistano, a Anne, enfim. Meta o quê, ciclista? Metanoia. Essa palavra vem do grego e quer dizer pensar além. É um conceito junguiano. Fala sobre aqueles momentos em que a gente enfrenta mudanças ou crises que nos levam a uma profunda transformação interior. E aí precisamos pensar além do que estamos acostumados. Ah, mas não acho isso fácil, não. Quais são as consequências que você acha que pode ter se a pessoa for completamente para um lado que agrade os outros e esqueça de si mesma, ou se ela só pensar em si mesma e esquecer dos outros? Assim, o que você acha que... Quais são os perigos, entre aspas, de ser totalmente algo e esquecer do outro? Então, jogador, você está indo para um nível de polaridade. Ou agradar, né, todo mundo, ou negar a si. Agradar demais alguém me desagrada muito. Então, o interessante é a gente buscar um caminho do meio, que nunca é o meio certinho. Vai ter momentos na vida que a gente vai estar tentando agradar um pouquinho. Às vezes eu quero me adaptar a um ambiente de trabalho novo, cheguei, e, poxa, eu quero que as pessoas me aceitem naquele grupo, eu quero ter uma boa convivência. Então, a partir do momento que as pessoas vão me conhecendo, eu vou conseguindo me abrir mais, eu vou conseguindo mostrar mais os meus outros lados. Então, não é uma linha reta. A vida não é uma linha reta. A gente vai sentindo, a gente vai se conectando, e a partir daí a gente vai também se encontrando conosco mesmo. Eu acho que o sentir, ele é muito importante. Como eu me sinto? Se eu tento agradar demais, como eu me sinto com isso? Isso é violento para mim? O que eu estou desagradando em mim quando eu agrado? O que eu esqueço em mim quando eu lembro só do outro? Eu fiz essa pergunta porque eu já fui completamente agradar, não importa o que eu sinto. Isso na escola, assim, para tentar me encaixar. Como você disse, a escola é um local propenso a isso. Eu acabei esquecendo quem eu era realmente e passei a ser alguém que só agradava os outros. Então, você está me dizendo, jogador, aquilo que a gente conversou anteriormente. Eu colei na persona que agrada. E eu deixei as outras de lado. Então, eu só sou a pessoa que agrada. E quando eu só sou a pessoa que agrada, eu estou desagradando aspectos meus importantes. Eu posso ser a pessoa que agrada quando tem que agradar. Mas eu também posso ser a pessoa que muitas vezes vai desagradar por algo que é importante. Aquilo que eu falei antes, aqueles limites inegociáveis, que são importantes também a gente ter. E também nos protege. Por que eu quero agradar tanto? E a partir dessa resposta, você já vai encontrando os caminhos. Olha só, ciclista, agora que entendi tá bem mais fácil. Tomei nota de tudo aqui no meu caderninho. Fala aí. A gente precisa ter consciência das nossas dores, das nossas feridas, entender o que nos motiva e aprender a aceitar e lidar com aquelas partes que nos envergonham e queremos esconder. Tá bem fácil mesmo. Não. Calma aí que não acabou. Aí vamos aprendendo a observar como a gente se sente e vai se adaptando em diferentes situações, vestindo nossa versão mais adequada, mas sempre respeitando os nossos limites inegociáveis, sem colar em um jeito de ser sempre igual
e sem nos anular em função dos outros. Fácil, fácil. Calma, não acabou ainda não. Não? Não, porque aí vem a vida e dá uma chacoalhada. A gente tem que mudar tudo que achou que estava fazendo certo. A tal da metanoia. Haja terapia, viu? Então, Paloma, no texto você também faz um paralelo com o orixá Obaluayê. A gente achou muito interessante a ideia de trazer mitos de outras culturas não eurocentradas. Conta um pouco mais desses paralelos para a gente. Antes de contar esses paralelos, eu vou explicar um pouquinho como é que eu cheguei nesses estudos dos mitos iorubás, os mitos africanos. Quando eu estava fazendo a minha formação em psicologia junguiana, eu me deparei com muitos estudos da mitologia grega, da mitologia nórdica, da mitologia europeia. E isso me incomodou muito, porque eu pensava assim, nossa, temos um território simbólico tão rico na nossa cultura e a gente não explora isso na academia. E aí eu fui me debruçar para conhecer um pouco mais da mitologia africana. Como eu sou baiana, de Salvador, eu vivi com esses mitos, né? Então, eu conhecia os orixás e eu decidi me aprofundar um pouquinho mais. E quando a gente fala de arquétipos, por exemplo, né, o arquétipo do curador ferido, o arquétipo do Quiron, facilmente a gente encontra ele em outras mitologias. E aí eu me deparei com Omolu ou Obaluayê, que é também um deus africano. E que tem uma mitologia que atravessa também aspectos do mito de Quiron, como as feridas incuráveis, como a busca pela cura, como o respeito por ser um grande sábio na medicina. Então, o Obaluayê, ele também é rejeitado pela mãe Nanã, que é uma das deusas africanas das águas paradas, né, das águas sujas. Ela o rejeita porque ele nasce com a varíola. Então, ele tem várias feridas no corpo, ao longo do corpo. E como ela vê essa criança cheia de feridas, ela não quer, ela rejeita. E aí ele é jogado na beira do mar e Iemanjá o encontra, trata das feridas dele e adota como filho. Eles nascem dessa dor da rejeição e a partir dessa rejeição e dessas feridas expostas, eles vão buscar, tanto Quiron quanto Obaluayê, a cura para suas enfermidades, né? Mas a cura de Obaluayê também não é encontrada. E enquanto ele busca esse autoconhecimento da medicina, das ervas e etc., ele cura várias enfermidades da sua própria comunidade. Então, ele começa a ser respeitado a partir daí. E, numa das versões do mito, em um momento que eles dançam, os orixás estão dançando, Obaluayê é um orixá que ele é coberto de palhas, justamente para esconder essas chagas. E quando ele dança, só uma orixá pode enxergar suas feridas, que é Yansan. Então, quando o Yansan começa a dançar com Obaluayê, que ninguém quer dançar com ele porque ele é cheio de feridas, então as pessoas não querem se aproximar, mas ela decide. Yansan é uma deusa ousada, é um orixá ousado, que quebra as convenções sociais, ela dança com ele e a partir dessa dança ela enxerga o corpo de Obaluayê por baixo de suas palhas e vê a sua beleza. A beleza que ela vê é para além da estética, né? Aquela beleza interior. Então, assim, os mitos são muito interessantes porque a gente vai metaforizando também aspectos nossos, né? Então, ali a gente consegue simbolizar. Costureira, posso voltar para a nossa primeira conversa sobre o texto? Claro. Naquele dia, havia uma pessoa participando no grupo pela primeira vez. Meu nome é Camisa, eu sou médico há 48 anos, sempre psiquiatra. 48 anos trabalhando e agora o Camisa está num momento delicado, com um pé no CAPS e um pé fora. E eu sempre atuei
aqui na Zona Sul, nesses jardins todos que nos cercam, jardins e vilas, Vila Joanesa, e Chácara Santo Antônio, e Santo Amaro. Mas ele não está querendo deixar o que mais lhe dá sentido à vida, ser um curador. Eu me vejo um pouco nessa leitura do ciclista, no sentido que todos nós, independente de ser médicos, todos nós, independente de ser enfermeiro, todos nós vamos morrer um dia. Quem não for morrer um dia, me avise. Esse vou morrer traz muitos sentimentos na gente. Uma sensação de impotência diante da morte, a vergonha de estar doente. Como assim? Morrer é para o outro. E a gente esquece que nós somos um ser humano igual a qualquer outro. Eu quis saber do Camisa como ele estava encarando a discussão. Como é que eu encaro? A dificuldade deles em viver. Eu encaro como um fator da vida, uma parte da vida que a gente não pode negar. Fazer que nem o orixá que esconde, não é comigo, tá tudo bem. Se eu estou entendendo direito, essa sensação de que a vida é muito difícil, que é difícil de tolerar, que a morte é uma alternativa que talvez seja melhor, essa sensação é uma ferida. É uma ferida que não pode ser escondida. Que faz parte da vida. Faz parte da vida. Faz parte da vida. E aí quem escolhe viver tem que aprender a tolerar a dor de querer morrer. Exatamente. Senão perde o sentido, né? Senão, para que eu estou aqui, né, no mundo, se eu estou doente? Né? Então vamos acabar. Eu não, é isso. Eu estou aqui para vencer isso, continuar vivendo, continuar amando meu filho. Quem é que vai atravessar a avenida com meu filho? Deixa ele atravessar sozinho. Não é por aí, né? Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança, a dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que Vocês todos me ajudaram muito hoje. Pode não parecer, mas eu vou sair daqui hoje outra pessoa do que eu entrei. Né? Eu imaginava tudo, menos que fosse... Quer dizer, imaginar a gente sempre imagina tudo, né? Mas eu quero dizer assim, eu nunca pensei que fosse dessa maneira essa interação. Uma das coisas que faz a gente ser médico, que faz a gente querer cuidar dos outros, é baseado no próprio sofrimento da gente.
Então, assim, hoje eu aprendi muita coisa com a dor dos outros. Mas vocês trouxeram aqui um pouco do mundo de vocês, né, que até então para mim era desconhecido. E isso me fez muito bem, isso foi terapêutico que a gente tinha para mim. Naquela conversa, o ciclista deixou um comentário final. Eu acho que todos vocês aqui são curadores. Vocês estão aqui conversando uns com os outros, conversando com as pessoas, colocando a sua voz numa gravação, na expectativa de que também isso possa ajudar a outras pessoas. Não faria sentido a gente estar colocando a voz numa gravação se a gente não achasse que alguém vai ouvir e isso vai ser importante para alguém. Porque as pessoas que escutam isso, se identificam e entendem um pouco melhor o que está acontecendo com elas também vão ser ajudadas. E isso passa por esse processo de poder olhar para esses problemas, para essas dificuldades, para essas dores na alma, na psique, no corpo, o que for, e poder encarar essas dores de frente. Talvez isso seja mais fácil de entender quando a gente pensa numa doença física, né? Numa doença do corpo, que se a gente finge que aquilo não existe, a gente sabe que aquela doença vai continuar ali, pode piorar, né? Sei lá, se a gente tem uma diabetes, por exemplo, uma pressão alta, se eu não cuidar daquilo, se eu não assumir que eu tenho isso e que eu preciso me cuidar, os problemas podem ficar piores. Com o sofrimento psíquico, a gente às vezes vai alimentando, né, uma ilusão de que em algum momento algo vai acontecer, que esse sofrimento vai desaparecer. E não estou dizendo aqui que a gente não tenha que buscar uma forma, né, de desaparecer ou de amenizar. O que eu estou dizendo é que para que isso melhore, precisa ser encarado de frente, né? Não dá para tampar o sol com a peneira, né, para fingir que aquilo não existe. E expor isso de alguma forma, como vocês estão fazendo aqui, é uma forma de olhar de frente. E a Paloma também deixou um último comentário. Amei conhecer vocês, N, jogador, Sol, paulistano, ciclista. Foi muito bom ter esse momento. E eu acho que eu queria deixar aqui, acho que é uma mensagem que Quiro nos deixa. É importante a gente não negar as nossas feridas, né? A gente olhar para elas, a gente cuidar delas, a gente dialogar com as nossas dores, sejam essas feridas físicas, sejam essas feridas emocionais. Eu posso olhar para a minha ferida não como um problema, não como um problema que tem que ter uma solução, exatamente, mas talvez olhar para as nossas feridas como destino também, como uma forma da gente compreender um pouco mais de nós mesmos, né? E aprender a dialogar com essas dores. E quando a gente muda a forma da gente ver a gente muda a forma de ver a vida. É isso, gente. Muito obrigada. A do pé meu pai, ó baluaê. A do pé meu pai, ó baluaê. A do pé meu pai, ó baluaê. Na minha dança, o que me causa dor vira poeira. A do pé meu pai é totô, teu canto ecoa na voz de um tincoã. Palha e mistério da terra de Nanã. A do pé meu pai, ó baluaê. E assim termina mais um episódio do Capscast do Gato Preto. Esperamos que nossas personas tenham deixado as dores um pouquinho mais suportáveis. Não deixe de seguir a gente na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode nos ajudar dando 5 estrelas e recomendando o podcast para seus amigos. Segue a gente no Instagram também.
Estamos no @capscast.do.gatopreto. O link está na descrição do episódio. E a gente tem um e-mail, capscastdogatopreto, tudo junto, @gmail.com. Manda lá suas perguntas, comentários e sugestões de temas. Este episódio usou áudios de Itamar Assunção, Mesomedes de Creta, Márcio Barravento, Erion, Elis Regina e Zé Manuel. O link para o texto da Paloma Muniz está na descrição do episódio. E não esquece de responder a nossa pergunta no Spotify. A gente quer muito saber o que você pensa. Um grande abraço e até o próximo. Até o próximo! Eu quero fazer mais uma que eu não vou resistir aqui, vou sair um pouco da nossa pauta, mas você falou lá no começo que trabalha com reality show, com audiovisual. Acho que isso tem muito a ver, né, com o que a gente está falando aqui, né? Porque é exatamente isso, você vai construindo aquilo que vai ser mostrado, aquilo que vai ser apresentado. Se você permitir um parênteses, eu gostaria de saber como é que você olha para, né, como é que é isso nessa outra prática sua. Eu uso muito esse conhecimento, porque na construção de personagens, por exemplo, né, quando a gente constrói um personagem, a gente considera se ele vai ser um personagem arquetípico ou um personagem estereotipado. Por exemplo, um personagem estereotipado é aquele personagem que ele é só bonzinho, né, que ele é só o herói, por exemplo. Ele não vai ter esse lado mais sombrio, mais oculto. E o personagem arquetípico, assim como Kiron, ele vai ter dois lados. Kiron tem o lado dele, intelectual, admirável, respeitado, mas ele também tem ali um lado sombrio, um lado que ele esconde, uma dor, uma rejeição. Hoje, no cinema, não só nos reality shows, né, quando a gente vai construir um roteiro para uma apresentadora, ou quando a gente vai escolher os personagens, a gente tenta investigar que personagem a gente quer apresentar. Então, quando o público se identifica muito com o personagem, geralmente esses personagens eles têm esses dois lados. Eles não ficam só rígidos numa persona só. Eles vão ter a persona, que é aquilo que se apresenta, mas eles vão ter algo oculto. Vocês podem observar que já tem de um tempo para cá, tem muitos personagens que antes eram vistos só como vilões, né? A Malévola, por exemplo, né? Então, a Malévola, ela surgiu no cinema com uma outra roupagem. As pessoas conheceram o outro lado da Malévola e viu que ela não é tão má assim. Ela também tem uma dor. Ela também tem um porquê. Então, acho que é muito... A psicologia no audiovisual, ela ajuda nesse sentido, tanto na construção de personagens, como também a gente traz um pouco de cuidado à saúde mental dos colaboradores, das equipes, enfim. É um trabalho muito interessante, mas que é muito novo no Brasil.